Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Esse é o episódio 2 do nosso podcast, o PodLec. A gente está com uma temática agora bem interessante. E agora, diretor, né? Um tema central importante aqui que a gente vai desenvolver é empreender na ativa ou após a aposentadoria. Meu nome é Alex de Freitas, sou do diretor comercial aqui do Grupo LEC e hoje a gente vai começar um bate-papo aqui com duas pessoas especialistas dentro do empreendedorismo. Paulo André de Melo Júnior, ou Paulinho, meu primo e contador aqui do Grupo LEC. Ele é especialista em abertura de empresas, regularização e planejamento contábil. E também temos aqui o Ítalo Alves, ele é formado em processos gerenciais pela Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, e é assessor de investimentos da VMB Invest, especialista em organização financeira pessoal e gestão de recursos. Não é pouca coisa não, essa galera aqui é de peso. Pega seu café, respira fundo e vamos com a gente nesse bate-papo que vai ser incrível. E aí, Paulinho e Ítalo, estamos aqui nesse podcast para a gente desenvolver aqui realmente bastante esse assunto e poder entregar bastante. O que vocês podem, de repente, comentar aqui com a gente para já começar as apresentações? Paulinho, por favor. Bom, vamos lá. Me chamo Paulo André, como você já bem colocou. Trabalho com contabilidade já há 35 anos. Estou no mercado aí com bastante experiência e estou aí para contribuir o que foi. E quero agradecer o convite aí para poder contribuir. Bom, show. Também muito obrigado pelo convite. Meu nome é Ítalo Alves, sou assessor de investimentos da VMB Invest, um dos escritórios credenciados à XP. Hoje eu acredito que o intuito seja compartilhar um pouco desse conhecimento sobre finanças, que é um assunto que eu vejo que ainda não é muito desenvolvido pela sociedade. Eu acho que falta muito realmente, principalmente das pessoas, digamos assim, um pouco mais evoluídas, um pouco mais experientes, que eles deixam esse assunto um pouco para depois. Enfim, o intuito vai ser conversar aqui um pouco, trazer boas práticas. Eu acredito que vai ser muito positivo. Muito obrigado. Eu acho que realmente é fundamental, porque nas escolas realmente pouco se ensina a respeito de educação financeira, né? E empreendedorismo e como funciona. Realmente cria um bicho de sete cabeças, vamos dizer assim, um termo bem antigo, mas que acho que funciona até hoje, e faz com que as pessoas já acabam ficando com medo, né, de realmente tocar um projeto e fazer com que ele realmente se desenvolva. E principalmente também a prática de poupança, né? Porque a gente, na verdade, tem um país que praticamente a poupança ainda é a poupança, né? A pessoa coloca investimento lá na poupança, aquilo rende muito pouco, e ele acaba ficando insatisfeito às vezes com o rendimento. Então, realmente trazer um viés de descomplicar, né? É simples, tem muita coisa pronta para a internet por aí, mas acho que a gente focando aqui até no objetivo, né? Eu vou falar muito com o diretor de escola, né? Que eu já conheço há mais de 30 anos também, já há 34 anos praticamente. A gente trazer essa conversa para poder realmente servir de inspiração. E aí, do tipo assim, vamos agora, a hora é agora, vamos tocar de agora e tem uma maneira simples de se fazer isso. É isso que a gente vai trazer nesse bate-papo. O primeiro bloco aqui eu queria falar sobre, a gente vai dividir em 2 blocos, né, para ficar mais claro. Eu queria dividir em 2 e nesse primeiro bloco a gente fala sobre empreender na ativa com segurança. Eu vou fazer a primeira pergunta para o Paulinho. Paulinho, muitos diretores ainda estão na plena atividade, mas eles têm um projeto, alguma coisa que realmente está engavetado e eles precisam colocar isso na prática. É possível, assim, começar a empreender como servidor público? Porque é uma dúvida até que eu tenho, né? Como é que faz? Porque existe alguma implicação legal? Como é que ele pode fazer? Bem, é possível, tá? O diretor, ou funcionário público em geral, ele tem algumas limitações com relação ao estatuto do funcionalismo público. Uhum. Porém, ele pode ser sócio, sim, de uma empresa, ele pode montar uma empresa, tá? Só que não pode ser uma empresa individual, porque ele, devido a essa limitação, ele não pode ter a parte administrativa como ele fazendo. Tá? Então ele tem que ter um sócio ou outros sócios que façam a parte administrativa. Sim. Mas ele pode desenvolver, sim, a ideia que ele tem, o projeto que ele tem, sem problema nenhum. Ítalo, só para a gente ir complementando o que o Paulo falou agora, só queria entender a respeito, assim, para abrir um negócio, né, esse diretor de escola, ele pode começar de que maneira? Como é que ele pode, basicamente, iniciar a organização financeira? Porque não é só, né, eu quero abrir um negócio e vou começar, mas tem que ter o recurso financeiro. Mas como é que funciona isso de forma prática, objetiva, para ele poder começar esse primeiro passo, talvez? Legal. Primeiro, eu gosto de uma frase que eu carrego assim comigo há bastante tempo aqui: para um barco sem destino, qualquer vento é favorável. Então, assim como a gente tem um planejador tributário, planejador de contabilidade, nos investimentos, em qualquer empreendedorismo, isso não é diferente. Então, digamos assim, que o que eu vejo que ser muito importante nesse tópico é de fato você se planejar. Você entender sobre os seus custos, sobre a sua receita,
você criar reservas, né? Porque é importante a gente começar do primeiro pilar, que é a segurança. Então você primeiro se planeja para isso, vê onde você quer chegar, estabelece algumas metas, quem sabe. Então, poxa, eu sei que esse empreendimento meu deve me custar no primeiro momento 30, 40 mil reais. Então, de repente, você já tem uma meta aí de planejamento. Eu preciso acumular esses 30, 40 mil reais para dar início a esse projeto. E a gente ainda tem que falar sobre questões de segurança, né? Então, sempre tá, claro, se planejando, se organizando, colocando metas e assim você consegue evoluir isso. E aí, ao longo da conversa, eu acredito que a gente entre na parte também de onde deixar essa reserva, enfim. No princípio, é dessa forma que deve acontecer. Sim, porque ele tem que ter realmente uma base de começo, né? Na verdade, a ideia é ele levar esse empreendedorismo de alguma coisa que ele já pratica, ele já tem experiência, para dentro realmente desse possível novo negócio. E com isso ele precisa ter uma base mínima, porque senão ele não vai tirar do dinheiro do salário dele, porque a ideia é complementar a renda e crescer e se desenvolver. Porque o efeito secundário como eu falo sempre na venda, a venda é o fechamento de um processo, né? Então, para ele chegar no ponto realmente de estar fazendo já sucesso com aquilo que ele pode estar ajudando a sociedade, naturalmente ele tem que realmente se organizar, isso realmente faz muito sentido. E é importante pontuar também, eu não tenho esse dado atualizado, mas foi um dos tópicos que eu falei há algumas semanas atrás. A quantidade de CNPJs que fecham hoje no Brasil é muito grande. E é justamente pela ausência desse planejamento, essa ausência dessa segurança, de você planejar e você cuidar dessa parte financeira também desde o início, sabe? Muita gente vai nadar de braçada e vai se afundando e vai se afogando. E isso é justamente pela ausência desse planejamento lá no início. Pelo que você fala, acredito que mesmo que tendo pouco tempo, né, e pouco recurso, acho que sempre é possível, né, das pessoas irem adaptando, talvez começando até como você falou, 30 mil reais, mas às vezes a pessoa só tem lá 10 mil e às vezes ela começa proporcional. O sonho tem que ser grande, na verdade, mas a ideia de que é impossível, porque eu não tenho os 30, de repente você tem os 3 e começa a tocar o projeto devagarinho. Vai de uma venda de brigadeiro até realmente uma empresa de fato. Sim, por isso a gente já pensa em querer estar grande, já, e acho que não faz sentido, né, Paulo? Ainda que comece pequeno, o planejamento é toda a estrutura do negócio. É o basicão, né? Pegar no papel e começar a anotar. Né? Se não se planejar, nem pense em começar. Agora, com um planejamento bem feito, com certeza o negócio tem tudo para dar certo. Paulinho, mais uma pergunta para você aqui na sequência. Para quem quer começar a vender bolo, basicamente, dar aula em cursinho, às vezes de uma forma mais, assim, às vezes, né, CLT, enfim, ele pode prestar consultoria através de e-mail. Isso, na verdade, funciona bem, porque a gente acabou de falar que realmente o funcionário público não pode fazer isso, tecnicamente, né? Basicamente, talvez só colocando o nome de um outro parente, algum funcionário. A grande limitação nesse sentido é o estatuto do funcionário público. Por quê? Como o MEI ele é um microempreendedor individual, ou seja, ele é uma empresa individual, né? Se tiver no nome do funcionário público, sim, como ele tem uma dedicação exclusiva, né? Ele obviamente não vai poder ser o dono desse microempreendedor, entendeu? Teria que ser no nome de uma outra pessoa vinculada a ele. Sim. Poderia, ele pode desenvolver esse projeto. Outra limitação que teria no sentido de você projetar o que seria essa evolução do faturamento desse MEI. Qual o tipo de negócio para você poder enquadrar certinho a atividade, não ferir, porque quase todas as atividades são permitidas no MEI. Tá? Um exemplo que eu te dou, a minha atividade de contabilidade, ela não pode ser, advogado não pode ser, mercado financeiro, a área de saúde não pode ser. Esse já é o profissional, né? Já é profissional. Talvez o professor, por exemplo, o diretor queira dar aula no cursinho. Sim, ele pode, esse pode, entendeu? Só que ele ficaria, no caso do professor, ele não poderia ser sócio, mas ele poderia ser funcionário, entendeu? Entendi. Porque o professor, especificamente, apesar dele ser funcionário público, ele pode ter mais de uma matrícula, ele pode trabalhar para o município. Fora do horário que ele está entregando ali para a iniciativa. Exatamente, ele pode ter 2 matrículas, ele pode trabalhar na iniciativa privada também, então ele poderia ser funcionário público e estar na iniciativa privada, então ele poderia ter um MEI e ele dar aula como funcionário desse MEI. Sim. Entendeu? Então ele poderia fazer esse tipo de... Sim, interessante. Então, do ponto de vista de investimento, né, começar pequeno é seguro, porque acho que muita gente também fica, como a gente falou logo no início, né, tem gente que fica esperando também chegar aquele valor financeiro ideal e talvez ele demore muito, não chegue, venham outras prioridades. Então, assim, a ideia
é seguro também começar pequeno, com investimento menor, assim, inicialmente falando? Com toda certeza, eu acredito que o importante é começar. Sabe? Assim, enquanto você não começar, enquanto você ficar nessa de não, mas eu preciso de X valor para começar a investir, acaba que você não começa a investir. Então, É a procrastinação, né? Exatamente. Você fica empurrando com a barriga, basicamente. É então, não importa. Hoje temos uma facilidade também, né, na era digital, uma facilidade incrível de investir em qualquer instituição, qualquer corretora. Priorizem a XP, claro. Eu acredito que a XP ser uma referência hoje na parte de corretora também como banco. Enfim, lá você consegue sim, tanto numa reserva de emergência, que são de fato ativos líquidos, né, como uma poupança, seguros também, a gente sabe. Enfim, que você começa com 100, 200, 500 reais a montar ali, não, claro que acredito que não uma carteira de investimentos, mas sim uma segurança para você começar a se planejar. Muitas vezes é pessoal, né? Às vezes a pessoa fica ali querendo esperar um mundo ideal e às vezes assim, esquece que tá gastando às vezes mais com sapato, com a mulher muito com bolsa, nada contra, mas assim, se você tem um projeto para desenvolver, tenta passar por uma temporada realmente de segurar um pouquinho mais as finanças e vai ter uma pequena sobra, essa pequena sobra pode aumentar, porque aí você vai acaba que a pessoa se estimula, né, vendo aquele dinheiro crescer e fala, tá dando certo, tá funcionando, vou começar, e aí daí começa a divulgar, talvez uma rede social, como você falou, o mundo digital é dinâmico, ele sabe fazer bem brigadeiro, é um brigadeiro que é fora da curva, assim, que todo mundo adora, e começa a fazer ali, divulgar ali, o que ele vai perder? Tempo nenhum, mas tem um recursozinho para ajudar a manter aquela receita, não vai atrapalhar o seu dia a dia, não vai atrapalhar suas finanças e quando ele começar a perceber que aquilo está crescendo, e aí é o que eu sempre falo no mundo de empreendedorismo, acho que é bem assim, né? A questão, você está crescendo, as pessoas querem pensar em tudo ao mesmo tempo. A gente entra num processo de caos, né? Que é aquele processo que você cresce de repente e aí, tipo, e agora? O que eu faço? Fica meio bagunçado, as finanças se desalinham no momento e começa a ter resultados, você pensa que é lucro, é faturamento. E aí vai entrar um outro patamar que é justamente a organização. Então, faz parte, tudo isso faz parte de crescimento, de qualquer negócio. Está vendendo 10 brigadeiros, de repente um pedido de 1000 brigadeiros, o cara desespera. Peraí, eu não tenho dinheiro para receber. Não, se você tiver uma reservinha lá, acho que é isso que vai fazer a diferença a pessoa ficar tranquila, não atrapalhar o seu salário. Ou até a pessoa que a gente está falando muito da ativa, mas também as pessoas que se aposentaram, que às vezes tem uma renda já comprometida, fica com medo, com receio. E aí o passo é esse, um de cada vez, e aí conforme as coisas vão acontecendo, vai ajustando, que acho que isso é fundamental. Exato. Tanto do lado financeiro como... E você vê como as coisas vão se conectando, né? Lá no início a gente falou de planejamento, então olha a importância que está o planejamento, para você ir evoluindo, para você, poxa, ir atrás dessa reserva, você ir atrás dessa meta, você ir atrás desse preparo. Então tudo começa lá do início com a organização das finanças, desse planejamento, para depois você ir evoluindo e buscando a sua meta também ali que você tem para, enfim, dar o start num novo negócio ou começar de baixo. Então, tudo eu acredito que é possível, sabe, claro, respeitando essas etapas. Sim, claro. Paulo, eu queria te perguntar agora sobre assim, qual é o jeito simples e barato para formalizar um negócio? Porque as pessoas ficam sempre com dúvida, com medo dos custos e tal. Como é que pode ser feito isso sem grandes estruturas, realmente com pouco investimento? Porque a gente está pensando nessa ideia. Eu sei que tem gente que de repente está ouvindo a gente aqui que está assim, tem um recurso às vezes guardado, um recurso bom, que tem gente que não é exatamente o que a gente está falando, que já tem um outro degrau. Mas a gente, principalmente o importante é falar para as pessoas que estão começando com alguma reserva e estão com medo do financeiro, porque normalmente é esse o medo, né? Quem está com um pouco mais de recursos, às vezes fica com menos medo, mas também não faz nada. Eu acho que é importante pensar num equilíbrio, como qualquer coisa na vida é importante ter um equilíbrio. Então nesse caso, Paulo, como é que é possível fazer isso de uma forma mais barata, mais econômica, para essa pessoa ir se regularizando, na verdade? Existe a possibilidade de você ter um custo baixo? Sim, o próprio, voltando, né, à questão do MEI, o MEI você hoje abre com um custo praticamente zero, né? Você não tem custo para abrir, você abre diretamente na internet, através do portal do empreendedor, você consegue abrir um CNPJ, abrir um MEI, entendeu? E em segundos, você, menos de 10 minutos, você já está com a tua empresa pronta, com o CNPJ, já podendo emitir nota fiscal, entendeu? Contratar funcionário, comprar através com fornecedores e buscar crédito, abrir conta bancária, tudo funcionando em menos de um dia, né? Você já está com tudo pronto. Porém, como a gente está falando muito em relação a pessoal, funcionário público, teria essa limitação, a gente teria que ultrapassar essa situação. Passando essa situação do MEI, não tem condição, tem que ser no
profissional funcionário É que as público. pessoas podem estar com dúvida, de repente, né, nesse aspecto, né? Ah, por que MEI? Por que não entrar logo com CNPJ Sim. de microempresa, por exemplo? Eu acho Aham. que os custos são relativamente maiores, Sim, mas são é possível maiores. também. É possível, sim. Depende muito do município que você está abrindo a empresa, porque um dos custos principais é a taxa de alvará. Sim. Um exemplo que eu dou é no Rio de Janeiro, a taxa de alvará no Rio de Janeiro você paga para abrir ou para alterar a empresa. Esse MEI pode ser dentro de casa, talvez. Esse MEI pode ser dentro de casa, Já um mas CNPJ comum, não. depende da atividade. Tem Sim. atividade Se que for, por exemplo, pode, alimentício, já começa a complicar. já começa a complicar um pouquinho, entendeu? Tem outras regulamentações. Sim. Ou atividades que gerem problemas com relação a trânsito de pessoas dentro do endereço, porque dependendo do endereço que for, se for um apartamento, o próprio condomínio ou a prefeitura pode não querer que tenha problemas com relação aos outros condôminos, né? Sim. Entendeu? Se não tiver, pode abrir. A grande maioria das atividades, sim, pode abrir no endereço É residencial. importante sempre consultar um profissional como você, né? É sempre- de contabilidade, que vai entender, entregar realmente a solução para facilitar. Essa Porque- consulta, inclusive, não tem custo, porque é uma consulta que se faz à prefeitura local, que quem fornece o alvará, quem permite aquela atividade ser exercida naquele local é a prefeitura. Sim. Seja a prefeitura do Rio, a prefeitura de Niterói, ela vai te dar uma consulta, você faz uma consulta prévia. Sim. Essa consulta prévia, ela vai te dizer, ok, essa atividade pode ser exercida, eu preciso que faça isso. Ela vai te dar uma lista de obrigações que você tem que cumprir. A partir daí, você vai fazer o contrato social da empresa, vai montar todo o processo, vai dar entrada na junta comercial para poder constituir aquela empresa, e vai ter o CNPJ, o contrato arquivado e o seu alvará, entendeu? E as demais inscrições, Sim. se for comércio, no caso, vai ter a inscrição estadual. Muita gente fica preocupada assim, mas antes de eu vender muito, antes de eu estourar, né, tem que ter CNPJ? Qual seria assim, qual o diferencial, benefício no caso de você ter uma organização, tanto, aí depois eu passo para o lado financeiro, mas principalmente agora no momento da contábil, né, porque as pessoas falam, eu tenho que vender muito para começar a ter... A grande dúvida das pessoas primeiro, esse início, pensar em, eu já tenho um negócio informal, Sim. por que formalizar se está funcionando? A grande vantagem de você formalizar ele, você ter um CNPJ, é que você passa, primeira coisa, você passa a separar a pessoa física da pessoa jurídica. Isso já dá um caráter de profissionalismo, entendeu? Segunda coisa, você passa a ter acesso ao mercado financeiro como um todo, de forma separada. Você separa as suas contas pessoais da conta da empresa. Isso é importante, porque um dos grandes problemas que existem no mercado é exatamente a pessoa que mistura tudo. E mesmo depois que você tem o CNPJ e separou da sua pessoa física, é importante você ter a conta da empresa para justamente não cair em problema de usa o dinheiro da empresa, da pessoa física e da pessoa física da E o empresa. outro risco é talvez do imposto de renda, né? Porque é um profissional que tem uma receita, existe, ele é diretor de escola, ele tem um salário mensal, e aí daqui a pouco ele mistura, daqui a pouco ele está sendo tributado de forma até desleal, né? Existem riscos administrativos, porque você perde o controle, você não sabe mais o que é da empresa, o que é da pessoa física, e existem os riscos tributários. O imposto na pessoa física é muito mais caro. Muito mais caro, ela está pagando mais ainda para trabalhar ali, né? Sim. Ele tem direito legal de ter a sua empresa e tributar o outro negócio lá, porque uma coisa é a escola lá, ele é diretor, ele já é tributando na fonte. Sim. Agora, se misturar isso, realmente aí é prejuízo, talvez nem vale a pena o negócio. Né? Com certeza. Então é fundamental realmente. É fundamental. E talvez até ter acesso a crédito, né? Porque quando você tem um CNPJ, um negócio que vai crescendo, as próprias instituições financeiras acredito que tem um olhar até de ver a organização, né? Você está pegando um empréstimo talvez, ou investindo com a pessoa física e com a jurídica aí, esse mesmo cliente que é talvez de uma instituição financeira física, daqui a pouco é jurídica, e você começa a ter talvez mais acesso, não sei, acho que é isso, né, Ito? Tem algumas instituições hoje que já beneficiam o empreendedor. E aí você tendo um MEI, por exemplo, você tendo um CNPJ, esse empréstimo, esse crédito, ele é facilitado. É até mais barato, né? Exatamente, é até mais barato. E você pegou, Paulo, num ponto que eu acho interessantíssimo, inclusive eu tenho essa experiência com diversos clientes hoje, que é de fato a desorganização com relação à pessoa física e à pessoa jurídica. Então eu acho que o primeiro ponto, de repente, também faça parte disso, essa separação, essa organização um pouco melhor dessas finanças, porque senão, justamente, você começa a se perder, você pega dinheiro da sua pessoa jurídica para pagar uma conta de luz, e aí a gente entra justamente na importância de você
se organizar financeiramente, né? Você ter uma reserva, você ter uma evolução ali de uma carteira de investimentos para que você preze também e zele por esse seu empreendedorismo e acabe que não se comprometa ali na sua pessoa física, digamos aqui no exemplo, no Paulo pessoa física e no Paulo pessoa jurídica. Então é muito importante você ter essa separação também, as coisas vão evoluindo gradativamente. Como seria, talvez, a melhor maneira de estruturar? Talvez alugar hoje um espaço, está começando a fazer sucesso e aluga logo, não aluga, eu compro um espaço. Como é que funciona isso? Porque a gente está começando a pensar também na pessoa que já está começando a crescer. Talvez tenham pessoas que estejam nos ouvindo, que já estejam empreendendo, já estejam num outro patamar. Então a intenção aqui da nossa conversa é tentar ajudar o maior número de pessoas. Então como é que a gente poderia fazer isso? Talvez até para um outro patamar, que já, né, talvez já tenha de repente o CNPJ, como é que ele pode desenvolver melhor isso, até para escalar, porque possivelmente podem ter pessoas que já estão acima até, já vão migrar da micro e precisam do contador para o que eu faço agora? Eu já estou faturando mais e aí a gente também pode falar assim, em relação ao quê? Ao futuro, todo mundo pensa no futuro, né? Tá, e quando eu chegar a um ponto em que eu estou faturando muito mais? Porque às vezes é só para satisfazer a curiosidade ou porque às vezes chegou um ponto de alguém que realmente precise disso. Então como é que vocês podem desenvolver? Talvez a pessoa que já tenha talvez mais do que os 30 mil reais, aí um pouco mais do que isso, ou a pessoa já saia do texto, esteja fugindo da micro, está furando o teto do micro, né? Então, isso é ruim. Tem muita gente que fala assim, mas pagar imposto de renda é ruim. Não, cara, é muito pior não pagar imposto de renda, porque você não tem renda. Ou então, muito pior é você não ter que pagar imposto da nota fiscal, porque você não tem faturamento. Então, a gente não pode pensar nisso, né? A preocupação não pode ser, eu vou pagar muito imposto. Não. Para isso você tem um assessor de investimentos, um assessor, no caso de contabilidade, um assessor de investimento para te orientar até como é que você vai utilizar esse dinheiro. Então, na visão de vocês, como é que poderia ser feito? Assim, eu fiz uma pergunta bem ampla, mas como é que seria o ideal? Alugar, comprar um espaço, como é que eu faço, né? E pensando nessas pessoas que estão transitando já para um outro patamar ou que elas ainda estejam no inicial, o que eu faço? Alugo agora? Compro? Onde é que eu vou funcionar? Porque às vezes, como você falou, tem entidade que não pode começar dentro de casa. Tem que ser de um outro viés. Como é que ela pode fazer para ela crescer, empreender e não deixar de colocar o seu projeto em prática, né? Então, se eu puder contribuir nessa parte, eu vejo muito que é, de fato, você tem entendimento ali das suas finanças, né? Essa pergunta de comprar e alugar é uma pergunta que todo mundo se faz, todo mundo joga lá no YouTube, no Google e ninguém chega a uma resposta certa. Isso porque você precisa entender os de aquisição, se vale realmente a pena, se não vale, como é que está a sua receita, como é que está a sua despesa. Então você precisa considerar N fatores na hora dessa decisão. Sim. Eu acredito que no primeiro momento, principalmente a gente iniciando aqui de um empreendedor mais recente, eu acho que ele vai sempre nessa ali de um aluguel, de repente, né? Para você ter, a não ser que ele já tenha uma reserva estruturada e acredite que esse novo negócio ele vale a pena esse investimento de comprar. Mas eu acho que ele, no primeiro momento, se for um depósito, dá mais fluidez, né? Dá mais fluidez. Talvez ele não precise ficar preso ali, talvez o negócio cresça, ele tem que ir para um outro, e às vezes essa troca também pode gerar mais custos. Exato. E aí, até contabilmente falando, que tem que trocar de endereço. Você tem que trocar de endereço, você vai ter que fazer uma alteração de contrato, são mais custos de legalização. Isso é importante, a gente ter esse cuidado, né? Exato. As pessoas pensam que não deu certo, vou trocar de endereço. É melhor, é o planejamento que a gente falou. A gente volta àquela questão do planejamento. Eu acho que a compra ela está envolvendo muitas questões burocráticas e eu acredito que seja para um empreendedor num nível acima. Ele já está fazendo raiz ali. Exatamente, é um cara que já está um pouco mais estruturado, é um cara que já está mais caminhando assim para prosperidade, digamos assim, né? Já tem algo mais robusto. E aí sim você começa a falar, olha, eu vou comprar um galpão, eu vou comprar alguma coisa. Mas no início eu acredito que as pessoas optem, eu acredito ser também uma decisão acertada, na parte do aluguel. Né? Com isso, acaba sobrando receitas para você se estruturar mais. Então, por que alugar? Porque você não compromete tanta despesa, tanto capital, exatamente. Até interrompendo o Ítalo, seria nesse sentido, né? Quer dizer, ainda que ele já esteja numa fase de um crescimento, né? Uma estrutura maior, nem sempre comprar, você está empatando o capital, você está imobilizando ele. Aquele capital pode fazer falta para o negócio em si, para o negócio girar. Dependendo, ainda que ele esteja já encorpado, aquele capital bem direcionado para o negócio em si, em vez de imobilizado, seria mais interessante. Sim. E assim, na verdade, eu ia fazer uma pergunta para vocês, mas acho que a gente está meio que matando a resposta ali, né? Dando a resposta, melhor dizendo.
quais seriam os erros que seriam importantes serem evitados assim nesse processo, né? Porque são erros que às vezes são muito comuns, né? Tanto de investimento ou erros comuns a nível de realmente de empreender lá, de tocar a empresa. O que vocês consideram como sendo erros assim que vocês, assim, isso aqui não dá para seguir? Você é até repetitivo, né? Sim, sim. O pequeno médio empresário, ele costuma olhar a empresa como se fosse o bolso esquerdo dele, entendeu? Ele não costuma separar, entendeu? É complicado. E deveria. Eu dou o exemplo meu mesmo. Eu procuro, a minha empresa é rica, eu sou pobre, Sim, entendeu? sim. Eu separo. É aquele velho mote, né? A empresa bilionária, o dono é milionário, né? A empresa é milionária, o dono é rico. Exatamente. A empresa é rica, o dono é classe média, e vai embora, né? Você está sempre atrás da empresa. O meu negócio ele tem que estar vivo. Ele tem que estar vivo e acima ali, né? Entendeu? Eu não tenho que matar. A minha galinha dos ovos de ouro é meu negócio, eu vivo dele. Sim, sim. Então eu tenho que sempre fazer de tudo para que os investimentos têm que ser mais criteriosos, entendeu? Ainda mais para quem está, como o nosso viés aqui, né, um diretor de escola, que ele já tem uma renda lá, e isso até é um certo perigo, eu acho que até é muito arriscado nesse ponto, porque muita gente tem a sua renda que é garantida ali, e aí já é legal dela querer empreender, fazer alguma coisa, entregar para a sociedade aquilo que ela faz muito bem, seja depois de aposentado ou durante o seu processo de trabalho. Obviamente respeitando as regras de acordo com o que estabelece a lei. Mas assim, é bem interessante que as pessoas tenham sempre cuidado, porque realmente a empresa ela tem que estar priorizada ali. Eu tenho uma renda aqui que bom, maravilhoso, paga minhas contas, mas assim, é outro, é o meu propósito. E aí, conforme ele vai vendo aquilo crescer, naturalmente ele está até no melhor dos mundos, né? Por exemplo, eu sou empreendedor, eu estou aqui ainda, eu não tenho um salário fixo, eu tenho que... Você está no pleno risco. Eu estou no pleno risco, mas enfim, a gente também se adapta a isso, né? Faz parte da vida, mas eu acho que até é legal de um diretor fazer isso, empreender, porque ele está numa zona do conforto, talvez muita gente fale de forma pejorativa, mas é uma zona do conforto muito boa, né? Porque ele está trabalhando dentro de um aspecto que ele não tem tanto risco não falta comida, não tem como não pagar a luz, mas o empreendedor tem todos os dias, tem que estar na casa e... Se ele souber direitinho fazer o passo a passo, ele tem um case aí que pode ser um sucesso garantido quase. Sim. Porque ele tem ali o recurso dele, né, do dia a dia para pagar as contas dele, independente do negócio. Sim, sim. Entendeu? Se ele se planejar direitinho, preparar todo o caminho da empresa e não misturar a vida, ele tem tudo para dar certo. E ele tem que entender a importância dele da sociedade. Já que ele tem um dom para desenvolver alguma atividade, ou vender algum produto, ou desenvolver algum produto, eu acho que ele tem que entender, assim, é muito forte, mas assim, eu acho que é importante entender que é algo que ele pode estar ajudando outras pessoas, porque o vendedor ele faz isso, ele vende, ele soluciona uma dor, né? E aí você mesmo compra produto, serviço, eu também, a gente compra produtos e serviços que nos facilitam a vida, que nos entregam algo. Por exemplo, a gente está num podcast aqui, que eu tive a necessidade aqui, a empresa teve a necessidade de comprar microfones, alguém tinha que vender, alguém tinha que solucionar uma necessidade para a gente levar essa conversa para outras pessoas. Então, que as pessoas têm muito essa ideia de que eu não estou resolvendo nada. Não, às vezes você vender brigadeiro, você não está vendendo brigadeiro, você está vendendo algo que pode ser aquela serotonina adicional no dia da pessoa pôr um docinho, aquela pausa, um café, às vezes é uma conversa, aquilo leva uma outra coisa. São portas que vão se abrindo uma atrás da outra. A gente tem a gente se protege muito na vida, né? É natural, mas a gente fica naquele viés assim, tipo, não, isso sim, isso não. Tem que realmente buscar. Eu sei fazer isso muito bem, vamos começar a colocar em prática, né? Empreender nada mais é do que você gerar soluções. Todos os negócios começaram assim. Um dia o McDonald's começou a vender, sem querer fazer propaganda, hein? Um dia ele começou a fazer... Melhor antes de cortar isso aqui, eu não vou fazer propaganda de ninguém, né? Um dia, um negócio que foi aberto, a padaria do bairro, que fez sucesso, um supermercado que virou famoso, ele começou pequeno lá, montou um negócio e daquilo cresceu. E às vezes tem muitas coisas que realmente as pessoas não esperam. Até queria saber de você, Paulo, e do Ítalo, acho que é uma coisa legal, acho que ter case. Você lembra de alguma situação, não precisa dar nomes, e claro, mas enfim, as pessoas gostam de ter seu anonimato, mas você lembra de alguma situação assim que, fulano abriu um negócio e deu muito certo, ou aí o outro fulano seguiu por esse caminho, tipo, misturou finança pessoal, se embolou, o negócio faturava muito e deu errado porque ele se enrolou. Vocês teriam ideias assim, de algumas coisas que já aconteceram, Ítalo é mais novo, assim, de repente tem algum case que aconteceu, deu certo ou não deu certo, de forma resumida? Olha, eu
no dia a dia, hoje eu tenho uma carteira, digamos assim, que considerável de clientes, e no dia a dia eu vejo isso a todo momento. Eu vejo profissionais que, por exemplo, médicos, que iniciaram um consultório e justamente a gente volta aqui nesse problema de misturar a PF com a PJ. Então deu errado por isso, geralmente. E aí ele só vai buscar um profissional depois que deu errado. Fala, olha, cara, estou com esse problema. Então tem os dois lados. Tem os cases de sucesso, que a pessoa geralmente já procura um assessor de investimentos, ela tem uma receita alta, ela já procura um assessor de investimentos para começar ali já nessa ideia, já buscando uma ajuda, buscando uma mão direita, basicamente. Também tem um cara que não faz isso e acaba misturando o pé pelas mãos ali e acaba não evoluindo. Então, os dois casos a gente vê aí a todo momento. Basicamente, o meu dia a dia é ver essas duas experiências. E voltando naquela pergunta que você me fez sobre o que ele tem que fazer no primeiro momento, e as pessoas no mercado financeiro têm esse problema. As pessoas buscam justamente um retorno no curto prazo. E não tem jeito, as pessoas são ansiosas, a gente tem um problema disso na sociedade, de buscar o lucro a todo momento e de forma rápida. Sim. Mas investimento, infelizmente, não é dessa forma. O investimento ele precisa visar o longo prazo, basicamente, né? Então, o negócio mesmo, abrindo uma empresa, tem que... Exatamente. Existe o tempo de maturação, claro. Exatamente, tem esse tempo de maturação. A não ser que você vai para uma bolsa, só que você sem experiência e operar em bolsa, você vai acabar fazendo besteira e perdendo dinheiro. Então, os investimentos eles são a longo prazo. E aí o empreendedor ele busca geralmente, e até por isso está parado na poupança, grande parte da população, Sim. é a liquidez desse Eu não sei dinheiro. esse percentual, mas deve ser bem expressivo ainda. É muito grande, é muito grande. Então, não foi à toa que eu escolhi essa profissão hoje. Mas é um número muito grande e as pessoas buscam liquidez, né? Por que as pessoas estão na poupança? Porque elas acreditam ser um investimento seguro, né? Não vê a rentabilidade disso, mas claro, tem a liquidez, né? Para o empreendedor é muito importante a liquidez. Então, eu como assessor de investimento vou sugerir para um empreendedor, no começo ou não, que ele abra mão de prazos de liquidez, que ele abra mão desse dinheiro para 2, 3 anos, por ter em troca de mais rentabilidade. Sim. Não é factível. Então você precisa de fato buscar ali aplicações que sejam líquidas, né? E justamente por isso que a gente vai parar sempre na poupança, ou a gente, no caso, a sociedade. Mas hoje você tem que buscar outros ativos no mercado, por exemplo, um CDB, que é um ativo que basicamente uma renda fixa aí que muita gente já conhece hoje, eu acredito que a gente está evoluindo. Hoje seria melhor poupança, talvez, o CDB, né? Porque ele tem liquidez, ele não tem risco nenhum, ele está com a estrutura de resultado financeiro atrelado a uma taxa de juros que, na verdade, acaba remunerando. Que hoje rende muito, pelo né? menos ele empata felizmente a inflação. ou infelizmente. Felizmente ou infelizmente, porque seria um papo talvez para uma outra conversa, porque taxa de juros alta é muito bom para quem está com o dinheiro guardado investido, mas também prejudica muito o empreendedor que quer talvez buscar um crédito no banco. Sim. E ele vai ter uma dificuldade a mais, às vezes o próprio banco, dependendo do volume, A economia em geral. a própria taxa já o próprio banco Desestimula. ele desestimula a economia e os próprios funcionários, os próprios empreendedores novos, né? Imagina pegar uma taxa de juros a gente está falando de remuneração até do capital a 15%, 14% ao ano. Imagina, o banco já começa emprestando a 20 e tal, e aí o cara já está num endividamento pesado. O propenso, né, o que tem ideia de empreender, você vai parar para pensar, pô, eu tenho um capital, ok, já fiz o planejamento, tenho todo o capital para fazer aquilo ali, mas qual a rentabilidade que eu tenho, né? Qual o risco que eu vou ter com aquele negócio dar certo ou dar errado, e qual o capital que eu tenho, qual o retorno esperado. Ele olha para o outro lado também, o lado do Ítalo, que seria o mercado financeiro, ele está recebendo lá parado, sem fazer nada, 15%. Quer dizer, qual o estímulo que ele tem? Quer dizer, o 15% dá mais de líquido vai dar 1% ao mês. Então ele para pensar e faz a conta. Entendeu? Será que o empreendimento vai render? Vai render pelo menos, mês? vai querer mais até do que 1% ao mês. Exato. Eu estou trabalhando, eu estou me dedicando, entendeu? Exatamente, é justamente por isso que a gente cai num problema gigantesco que cara, mas eu tenho 1% ao mês, eu tenho 3% ao mês sem fazer, eu tenho 1% ao mês sem fazer nada, mas aqui na minha empresa eu tenho 3% ao mês. Sim. E aí você começa a falar, cara, será que vale a pena? E aí você não investe, tudo mais, aí o seu dinheiro, a gente vai falando aqui de inflação, por exemplo, se você não investir seu dinheiro, ele acaba perdendo valor ao longo do tempo, né? Então, mas aí você está falando do retorno financeiro que até acho que hoje contabilmente acho que nem existe, né? Vamos falar mínimo do mínimo. Talvez a pessoa que está empreendendo e tem um negócio que está botando lá, entregando, lucrando,
o resultado financeiro de 3% nem existe. Então, assim, o que ele está trabalhando é em 1% contra 10%. Então, ele tem sempre uma possibilidade vantajosa, e principalmente se a gente fala de funcionário público, que é o nosso tema principal aqui, né? Que é a pessoa que a gente está lidando aqui dentro da nossa, vamos, persona. A gente está falando de um diretor de escola em que ele tem lá o seu salário, ele já tem uma zona de conforto que é interessante. Sim. Então, ele tem já a renda fixa. Ele já tem a renda fixa. Ele arrisca um pouquinho, mas é a bolsa de valores numa coisa que ele controla a bolsa de valores dele, talvez, vamos dizer assim. Estou inventando isso na minha cabeça, mas ele está arriscando ganhar 10, 20, 30% em algo que ele, teoricamente, não é prejuízo. Assim, não tem o risco do brigadeiro dele valer menos R$1, entendeu? Não tem isso. Então, estou dando exemplo de brigadeiro, mas tem muita gente que tem muita coisa interessante para entregar dentro de desenvolvimento, trabalhos manuais, artísticos. Você falou tem gente que pinta. Sucesso. Existe um case de sucesso brasileiro nos Estados Unidos, que é justamente o brigadeiro. Começou no Brasil, sim, depois foi para fora e é multimilionário, com brigadeiro. Sim, sim. Empresinha pequena. Tem uma empresa, acho que em Orlando, nos Estados Unidos, sim, que faz coxinha, né? Coxinha de galinha, que todo mundo está acostumado a comer tudo quanto é fatura hoje milhões de dólares. Mas é diferenciada, né? É um salgado que realmente... Eu acho que é isso que é importante, que as pessoas precisam entender. Assim, o que é diferenciado? Porque você faz igualzinho, arroz igual a todo mundo, feijão igual... Não, mas eu tenho uma comida que tem... É igual um restaurante que você vai, que tem aquele prato que você não encontra no outro. Né? Acho que é alguma coisa assim, é aquele dom que você tem de fazer algo que às vezes pode parecer muito simples para a maioria das pessoas, mas que todo mundo elogia, que é diferente, que faz sentido você, de repente, vamos dizer assim, empacotar e entregar isso para a sociedade. E aí você está desenvolvendo. E realmente a importância tanto de você organizar o empreender, né, a nível legal, contábil, mas também é importante você saber o que você vai fazendo com o dinheiro ao longo dessa jornada, né, para você realmente evitar esses erros, que é o que vocês estão falando aqui, né. Nesse caso, os cases são muitos por aí, né, e tu deve ver isso todo dia também, tem gente que de repente chega mais tensa, que investiu numa bolsa ou não deu certo, ou tem casos que de repente a pessoa está muito feliz, talvez, com o resultado, né, que eu investi com você há um ano atrás e agora está funcionando, meu rendimento, às vezes eu tenho o próprio recurso, case somos nós também, a gente tem que se colocar como exemplo, aquela poupancinha que tu fez lá e você conseguiu investir em uma outra coisa, um sonho, uma viagem, porque às vezes a gente fala assim, é carro, apartamento, casa, não é necessariamente isso, às vezes é um sonho de uma viagem que pode fazer, inclusive, um grande diferencial na vida das pessoas, porque as pessoas ficam assim, sempre achando que, né, que pra que você investe? Para lucrar? É só para lucrar, eu preciso viver, tá, você precisa viver, mas como é que você vai viver? Aí eu tenho um sonho de ir para a Europa, cara. Então, empreende, que de repente esse sonho vai ser catalisado. Investindo bem, poupando bem, acho que é um pouco disso, né, que a gente está falando aqui o tempo todo, né? Vocês podem comentar se quiser. Basicamente. Eu tenho uma pergunta, porque eu carrego muito sempre esse lado financeiro, mas as pessoas quando empreendem, eu acho que a grande maioria, de repente, ela pensa numa renda a mais, né? A gente sempre para no dinheiro. E a gente quer, poxa... Eu, quando gostaria de ter 60 anos, eu gostaria de ter uma renda passiva e tudo mais. E a pessoa quer buscar essa liberdade financeira, tudo em prol da liberdade financeira. E aí, do meu lado aqui do mercado financeiro, a gente pensa assim, olha, Alex, eu gostaria de ter quanto de renda passiva? Poxa, eu gostaria de ter 10 mil reais. Legal, mas aí a Selic é 15, quanto é que eu preciso ter aos 60 anos para ter esses 10 mil reais por mês de renda passiva vindo dos meus investimentos? E aí tem mais, quanto que eu preciso aportar hoje, quanto é que eu preciso poupar hoje para ter esse retorno, para ter esse montante lá na frente. Então, basicamente o investidor ele pensa nisso, o empreendedor de repente ele pensa nisso também, só que não utilizando ali instrumentos do mercado financeiro. Ele Sim. de fato investe no trabalho dele. É importante você ter a assessoria do profissional de contabilidade, porque ele também vai te ajudar no imposto de renda. Porque se você de repente fizer aportes errados também, a gente tem que considerar que todo mundo quer crescer. A movimentação equivocada, talvez você vai levar uma outra tributação que você não estava nem esperando. Um ponto positivo também, eu não sei se você tem experiência sobre isso, principalmente o funcionário público como pagando 27,5% de imposto de renda, né? E os instrumentos que a gente tem para restituição disso, não só saúde e educação, possivelmente o Paulo deve dominar mais esse assunto, mas a possibilidade de você fazer uma previdência privada para restituir um pouco mais desse valor, enfim, isso pode ser algo também muito interessante para o empreendedor e que já é também ali concursado público, enfim, tem esse cargo ali de 27,5% de imposto de renda. A grande maioria das pessoas negligencia essa questão tributária, entendeu? E olha para os profissionais da área de contabilidade no sentido de só montar um negócio. Não é por aí. Você pode ter um profissional da área de contabilidade, ainda que seja na pessoa física,
voltado a planejamento tributário, entendeu? E planejamento tributário não no sentido de, não, eu não quero pagar imposto, não sou legal, não, eu posso não pagar imposto dentro da lei, entendeu? Exatamente, Os aspectos são legais. Tem saídas. Tem saídas. Paulo mesmo já ajudou o grupo aqui em relação a essa questão, da gente conseguir, principalmente não é só para poder lucrar mais, não é guardar mais dinheiro, às vezes é para ser mais competitivo, porque, por exemplo, aqui no Grupo Leque a gente tem determinados setores, especificamente, a parte alimentícia, ou a parte de papelaria, por exemplo, as margens são muito exíguas, porque se a gente realmente errar na parte contábil e estiver pagando muito imposto na pessoa jurídica, a gente vai fazer com que fique inviável até aquela venda de produto. A gente acha que está lucrando, mas está levando prejuízo. Sim. Então, a empresa está aqui, de repente a gente está falando de lucrar 3%, o que acontece? São 3% de lucro que ninguém quer, mas assim, você pode começar a tomar uma margem negativa, porque aquilo que você acha que está lucrando, eu vendi por A, vendi por B, e no final aquela tributação está levando tudo embora, porque as pessoas fazem conta muito direta, né? Então, assim, acho que isso é importante, a gente ter um olhar para tudo. De qualquer forma, eu queria pedir para vocês agora fazerem os seus comentários finais, porque o podcast realmente, ele tem esse assunto, ele realmente dá vontade de a gente ficar falando aqui por muitas horas. É um assunto que é realmente denso. Eu acredito que a gente possa, num outro momento, desenvolver essa conversa talvez mais aprofundada, porque a gente vai dar tempo dessas pessoas. Aliás, façam o seu dever de casa, procurem empreender, procurem fazer o que pode entregar de melhor para a sociedade, para fazer com que assim a gente possa gerar um outro podcast falando sobre o mesmo assunto. Para encerrar então com vocês aqui, queria saber com vocês o que vocês podem deixar de contato, de como podem achar vocês aí ou nas redes sociais, ou número de telefone, alguma coisa para que possam as pessoas buscarem vocês e terem essa primeira conversa, entenderem. Acredito que nenhum dos profissionais vai cobrar por isso, não tem necessidade, né, Paulo e Ítalo? É só umas informações iniciais e, obviamente, que vocês podem realmente ajudar essas pessoas e, de repente, a conversa seguir adiante, vocês possam, de repente, ajudar essas pessoas a se desenvolverem, empreenderem e o que a sociedade espera, né? Que todo mundo se ajude e a gente cresça junto. Por favor, Ítalo. Novamente agradecer pelo convite, deixar um recado para a galera que eu acho que foi, de repente, uma forte dica aqui, um forte assunto que a gente falou, que é a respeito do planejamento. Então, para o empreendedor, ele precisa se planejar, isso é segurança, é assim que você começa a evoluir, é lá do início. Meu Instagram, para quem quiser me conhecer, é Ítalo Invest, então @Ítalo Invest lá no Instagram. Trago ali alguns conteúdos sobre economia, sobre investimentos, estou sempre postando alguma coisa, tá? Se vocês precisarem de mim, estou sempre à disposição, podem me procurar, vai ser um prazer e uma honra atendê-los. Fechou? Paulo? Bem, vou deixar logo aqui meu contato está na tela aí, via WhatsApp, meu WhatsApp direto, pode falar comigo direto para poder tirar qualquer tipo de dúvida, independente de estar montando um negócio ou não. Quero agradecer aí o convite e pronto aí para a próxima, tá? E, cara, empreender é maravilhoso. Não precisa ser uma coisa pesada, pode ser prazeroso. Desde que você deve ser leve, entendeu? Desde que você faça um planejamento muito bem feito. E você ter os profissionais corretos do teu lado, entendeu? Para você te orientar certinho. Se você fizer isso, vai ser sempre um case de sucesso. Alex, eu vou aproveitar também, acabei esquecendo de estender o convite a todos os ouvintes a conhecerem também o nosso escritório, o VMB Invest. Então lá nós temos profissionais... Convite também, porque a nossa divulgação está não só nas nossas redes sociais e YouTube, e também no Spotify. Legal. Então, quem quiser, sintam-se convidados a conhecer o nosso escritório, VMB Invest, credenciado da XP. Se precisarem de uma assessoria de investimentos, só tá lá chamando a gente, que a gente vai prontamente atendê-los também. Diretora, se sentiu inspirado na nossa conversa, essa conversa profunda e cheia de dicas e principalmente de incentivo, esteja à vontade para procurar os profissionais que estiveram aqui e principalmente para se estimularem no dia a dia a realmente colocar esse empreendimento chamado vida em prática, porque na verdade às vezes a gente tem um sonho, uma vontade de fazer alguma coisa e fica esperando, sempre esperando. Não espere mais, aproveite o dia de hoje, o presente, que é o que a gente tem hoje. A gente está vivo e a gente pode utilizar esse momento realmente para desenvolver e entregar algo de muito importante, que pode ter uma pessoa esperando uma solução do que você sabe fazer muito bem para a própria sociedade, para chegar nela e de repente ajudar ela a se desenvolver também. Então acho que é o papel, é o protagonismo da gente saber que a gente pode entregar muito e a gente fica achando que, não tanto, eu sou tímido, eu não sou tímido. Não, na verdade você tem muito para entregar, a gente está vivo, a gente tem uma responsabilidade
de estando vivo, de entregar o que a gente pode enquanto estamos aqui. Esse foi o episódio 2 do podcast do Grupo Leque. Muito obrigado, até a próxima.